Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que parece coisa de filme, mas que está cada vez mais presente, infelizmente, na nossa vida real, que é a corrida por bunkers. Sim, aqueles abrigos subterrâneos que muita gente associava com Guerra Fria, Apocalipse Zumbi ou filmes de desastre. Isso mesmo, eles estão de volta. E o mais curioso é que não são só milionários paranoicos construindo isso. Governos, empresas e até famílias comuns estão investindo em segurança subterrânea. Mas por quê? Então, fique comigo neste vídeo que eu vou te explicar. A verdade é que a sensação de segurança global está se esfarelando, e não é de hoje. Nos últimos anos, o mundo ficou mais imprevisível, mais instável e mais explosivo. Isso mesmo, literalmente mais explosivo. Então vamos fazer um panorama geral, vamos dar uma olhada ao redor. A guerra na Ucrânia continua arrastando vidas, destruindo cidades e jogando combustível em uma tensão que já era grande entre a Rússia e o Ocidente. Enquanto isso, Israel e Hamas vivem um conflito antigo que escalou como nunca nos últimos tempos, com ataques aéreos e mortes de civis em larga escala. O Irã também entra no jogo. A Síria continua sendo palco de disputas internas e externas. E aí você ainda tem a China e os Estados Unidos se encarando de longe, com Taiwan no meio dessa história. Parece muito, pois ainda tem a Coreia do Norte testando mísseis, ameaçando os seus vizinhos. Ou seja, o mundo está se armando, se ameaçando e se preparando para o pior. E isso explica porque tanta gente começou a ver os bunkers como algo mais do que uma excentricidade. Israel talvez seja o exemplo mais claro disso. Quase todas as casas e edifícios novos no país já têm bunkers integrado. Sim, é obrigatório por lei. Isso porque o país vive cercado de inimigos e está sob constante ameaça de foguetes. Só para você ter uma ideia, quando soam as sirenes de ataque, os israelenses têm segundos, não minutos, segundos para correr até o abrigo. É como se fosse parte da rotina deles, como fechar a porta de casa antes de dormir. E não é só lá em Israel, não. A Finlândia, por exemplo, construiu uma cidade subterrânea inteira em Helsinki. Isso mesmo, uma cidade inteira debaixo da terra, com escolas, pistas de boliche, igrejas, hospitais e até piscina. Tudo preparado para abrigar a população em caso de guerra ou ataque nuclear. E sabe o que é mais impressionante? Essa estrutura já existe há anos, só que agora está voltando ao debate por conta da ameaça russa. Na Suíça, por exemplo, o país tem bunkers suficientes para abrigar praticamente toda a população. Desde a Guerra Fria, eles construíram abrigos em massa e essa cultura de preparação continua até hoje. É quase como se os suíços já tivessem entendido que a paz é um privilégio instável e que o melhor mesmo é estar pronto para qualquer coisa. Nos Estados Unidos, o cenário também é interessante. Lá os bunkers já viraram um mercado. Literalmente, existem empresas especializadas na construção de abrigos de luxo. E quando eu digo luxo, é luxo mesmo. Alguns têm até sala de cinema, adega, academia, spa, suíte master com hidromassagem e até hortas subterrâneas. Mas claro, isso é coisa para quem pode pagar. Milionários da tecnologia, magnatas do petróleo, CEOs do Vale do Silício, todos eles estão comprando um pedacinho de sobrevivência no subsolo. Mas nem tudo é sobre conforto. Uma parte crescente da população americana também começou a buscar alternativas mais simples, com bunkers mais baratos, feitos no próprio quintal ou em áreas rurais, porque a sensação de que algo muito ruim pode acontecer está se espalhando. Pode ser uma guerra, um colapso econômico, um desastre climático ou até uma pandemia mais mortal. O ponto é, as pessoas estão se preparando. Isso leva a uma questão importante. A gente chegou nesse ponto por quê? Bom, primeiro porque a ordem mundial, aquela ideia de que os países estavam num certo equilíbrio de paz e cooperação, está desmoronando. A confiança entre as nações caiu drasticamente.
O que antes era resolvido em mesas de negociação, hoje é tratado com ameaças, sanções econômicas e tanques de guerra. O uso da força voltou a ser uma opção viável e isso com certeza assusta. Segundo, porque as armas evoluíram e muito. Hoje não são só bombas e mísseis, são armas químicas, biológicas, nucleares, cibernéticas. Um ataque virtual pode deixar um país inteiro sem energia. Uma arma biológica pode se espalhar silenciosamente e causar estragos imensos. E o pior, muitas dessas ameaças são invisíveis até que seja tarde demais. Então, o bunker virou quase como um colete à prova de balas, só que contra o mundo inteiro. E o terceiro motivo, a desinformação. A gente vive num tempo em que é difícil saber o que é verdade e o que é manipulação, e isso gera paranoia. Um vídeo no TikTok pode viralizar dizendo que uma guerra nuclear está prestes a começar. E mesmo que não seja verdade, ele planta uma sementinha na cabeça das pessoas. E se for? E se realmente acontecer? E se ninguém avisar? E aí a ideia de ter um abrigo começa a aparecer lógica. E claro, tem também o efeito psicológico. Ver as imagens da guerra na Ucrânia, prédios sendo destruídos, civis se escondendo em estações de metrô, famílias se separando, tudo isso entra na nossa cabeça, mesmo que a gente esteja do outro lado do mundo. Aquilo bate na nossa porta emocional. A gente começa a se perguntar, se isso acontecer aqui, será que eu estou preparado? E aí vem a pergunta final: que diabos o Brasil tem a ver com isso? Onde o Brasil entra nessa história? Olha, por enquanto, o Brasil ainda está fora do radar de grandes conflitos militares. A gente não tem inimigos diretos, não está num centro de disputas geopolíticas e nem vive sob ameaça constante de ataques. Mas isso não significa que estamos imunes. O mundo está interligado. Uma guerra entre grandes potências pode afetar cadeias de suprimento, energia, economia e até segurança alimentar. E isso tudo respinga por aqui. Além disso, nosso sistema de proteção não está nem perto do que existe em países como Israel, Finlândia e Suíça. A gente não tem bunkers públicos. Se alguma crise mais séria acontecer, o brasileiro comum vai estar completamente desprotegido. E talvez por isso algumas pessoas mais ricas por aqui também já tenham começado a construir seus próprios abrigos, de formas mais discretas, claro, mas a verdade é que estão. A verdade é que a humanidade está entrando no modo de sobrevivência. Alguns por medo, outros por precaução, mas todos guiados pela mesma sensação. O futuro é incerto. E quando o futuro é incerto, o instinto de proteção fala mais alto. Agora, não quero terminar esse vídeo com um tom catastrófico. Não é para isso que serve esse conteúdo. A ideia aqui é levantar uma reflexão. Será que a gente está construindo bunkers porque o mundo está pior? Ou será que o mundo está pior justamente porque a gente parou de construir pontes? Ficar atento, se preparar, buscar segurança, tudo isso é válido, mas talvez o mais importante seja olhar em volta e tentar entender o que está levando o mundo a esse ponto. Porque, no final das contas, o melhor bunker que a gente pode ter é um planeta mais estável, menos desigual e com mais diálogo. Se esse vídeo te fez pensar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, compartilha com alguém. Às vezes, só de conversar sobre isso, a gente já começa a construir alguma coisa, mesmo que não seja um bunker. Um abraço e até o próximo vídeo.